Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Então, no vídeo de hoje a gente vai ter a nossa segunda aula de como fazer essa camisola aqui, ó. Olha só que linda! Isso que a gente fez ela no branco para ficar mais fácil para vocês verem os detalhes, certo? Mas se você fazer ela no rubi, no preto, fica lindo também. Imagina essa camisola toda vermelha, também como que vai ficar? Maravilhosa! Aqui na aula a gente fez ela com tule, com esse tule de elastano, ó, que é um pouco transparente. Um pouco não, né? Bastante transparente. Mas também você pode fazer ela com liganete, lisas ou estampadas. Aí vai ficar a seu critério a maneira que você quer fazer a camisola, tá bom? E o kit dela completo, a grade completa, né, do P ao GG, custa só R$ 49,90. Você pode adquirir por boleto, Pix ou parcelar em até 7 vezes no cartão. Se eu não me engano, parcelado fica 7 parcelas de só R$ 8,00. Imagina só, fazer ela com uma venda só, você já tira o valor da modelagem e você ainda vai ganhar um molde completo também do P ao GG de um fio dental para fazer o conjunto com ela. Quem adquire já recebe o molde da camisola. Já o molde do fio a gente vai fazer aqui no canal também, o passo a passo dele, e quando a gente colocar no canal, a gente vai enviar para vocês por e-mail ou WhatsApp, da maneira que vocês acharem melhor, o bônus que vocês ganharam quando compram ela, ok? E quem quiser adquirir então, ou tiver qualquer dúvida, aqui na descrição do vídeo tem vários links para entrar em contato com a gente. Tem do Facebook, tem do Instagram, tem do WhatsApp. E quem já compra direto na plataforma da Monetize, está aqui embaixo também o link. Vocês podem escolher a maneira que quiser ou chamar a gente para tirar qualquer dúvida sobre ela, tá bom? Então é isso, pessoal. Mais uma vez eu pedi para vocês, quem gosta dos nossos vídeos, curte. Quem está chegando agora, se inscreve no canal, que a gente tem um monte de modelagens aqui. Vai vir muita coisa ainda para vocês, tudo com passo a passo. E também ativa as notificações, assim você é avisado quando tem vídeo nosso novo aqui, certo? Vamos então agora para o passo a passo de como fazer essa camisola maravilhosa aqui. Aí chegamos então no nosso vídeo da costura e vamos começar montando o bojo, tá, pessoal? Essas fitinhas ali verde que eu colei, dessa vez eu quis identificar qual é a parte de fora do bojo, para vocês entenderem que os dois lados não são iguais. Um lado é um pouquinho mais largo que o outro e ele é o da parte da frente. Mas lá na modelagem tá explicando certinho qual é o lado de dentro, qual é o lado de fora. Então vocês podem colocar o molde em cima para ter certeza. Aqui a primeira etapa, então, ó, a gente tá overlockando os bojos. A gente não vai precisar passar nem aqui a costura reta, só overlock. Aqui no finalzinho é aquela parte que eu falei pra vocês que era importante que os dois acabassem com o bico igual. Mas depois lá na frente eu vou mostrar pra vocês a importância disso. Mas lá na parte do acabamento. Então, overlockamos um lado. Agora a gente vai overlockar o outro lado. Não tem nenhum segredo também, só passar aqui a costura. A gente não vai precisar fazer a costura reta por dentro dessa overlock, porque vai ter o bojo firmando, depois vocês vão ver que vai ter uma alça firmando dentro dessa costura também, em uma parte ali, então ela vai ser bem segura. Pronto, então, overlockamos o outro lado também. Vou mostrar aqui pra vocês como ficou. Um lado e outro lado. Aí, agora a gente vai pregar o bojo. O bojo, primeiro a gente vai passar uma reta aqui na parte de baixo. E tem que sobrar a mesma quantidade de renda para um lado e para o outro lado também. Tá? Para daí passar a costura. Então ela olhou ali, viu que um lado tava sobrando mais que o outro, pegou e mudou um pouquinho o lugar.
E essa parte aqui vai ter umas diferenças também para vocês de acordo com os tamanhos dos bicos da renda que vocês vão usar. Essa minha renda agora tem um bico médio para pequeno. Se vocês usarem uma renda de bico grande, em que a camisola vai ficar bem mais bonita, é um pouquinho mais difícil de controlar isso daqui, principalmente na hora que a gente vai colocar ela na base da camisola. Só que fica lindo, quanto mais bonito for os bicos, mais grandes, a camisola fica mais bonita ainda. Depois eu vou mostrar aqui pra vocês, mas ela tá passando só uma reta. Feito, então. Olha ali, sobra um pouquinho de renda, né? Pra baixo, depois a gente vai tirar ela. Agora, a gente vai passar mais uma reta, prendendo todo o bojo na renda. Essa camisola aqui, várias vezes eu vou ficar em silêncio, porque como a costura é bem grande, né? Então, às vezes não tenho que ficar falando, explicando para vocês, que é só vocês olharem. Eu falo um pouquinho e o resto vocês prestem atenção, que dá para ver bem direitinho. A parte de cima do bojo, que é aquela pontinha que ela tá costurando agora, essa pontinha tem que ficar bem em cima da costura do overlock. Não pode ficar nem para um lado e nem para o outro, certo? É como se ela dividisse o meio do sutiã. E para depois a gente pregar a alça e fazer os acabamentos, tem que estar bem certinho a ponta do bojo junto com a costura do overlock ali em cima. Olha só, então ela costurou tudo em volta, uma costura reta, simples também, e já estamos com o primeiro bojo pronto. Já está costurado. Agora a gente vai cortar essa parte aqui de baixo, aquela sobrinha que deu ali, só para refilar e ficar mais fácil depois na próxima etapa. Tá? Então, feito um bojo, agora a gente já tá com os dois bojos prontos. A gente não filma os dois fazendo porque é igualzinho, então não tem o que fazer, não tem que fazer duas vezes. Tá vendo esse pedacinho de tule aqui, ó? É o mesmo tule da camisola. A gente corta um pedacinho igualzinho é cortado ali a curvinha do bojo. Eu pego até o molde mesmo e corto com o mesmo desenho. Para fazer aqui um acabamento. Ele não vem molde para isso, porque é só um pedacinho que você vai usar. Ali então ela pegou e costurou ele com a renda. Vocês já vão entender o que vai dar isso ali. Tá costurado pelo lado avesso. Ó, tá tudo no avesso. Quando ela virar, vai fazer aquele acabamento do meio, que normalmente a gente faz nos sutiãs, onde fica ali dobradinho, para ficar um acabamento mais bonito. Então aqui é aquele mesmo processo do sutiã. Virou, passa uma costurinha reta. Em várias partes dessa camisola aqui, vocês vão ver bem certinho como ficou ali. Vai passar também agora uma reta um pouquinho para baixo, para não ficar solto esse tule. Então, por enquanto, a gente está usando o básico da máquina. Só costurar reta. É só prestar atenção mesmo em como ela tá fazendo. Olha ali como ficou. É só para fazer aquele arremate mesmo que tem sempre perto do bojo, ali na parte de cima. Aqui, na sequência, a gente vai pegar a parte de cima da camisola. Ela tem uma curva, vocês vão ver lá no molde. E a gente vai dar uma leve franzidinha no tule antes de pregar a renda. Ela tá passando aqui então uma costura reta de ponto grande, para facilitar depois quando ela puxar essa costura reta, o tule franzir, mas vai ser pouca coisa também. É quase o tamanho certo para a renda. Então a gente pega uma das costuras ali
e vai dando um leve franzidinho. Também aqui vou deixar só vocês vendo como que é. Procurem fazer um franzido o mais uniforme possível. Aqui, ó, ela tá medindo, ver se tava do tamanho certo já de uma ponta a outra, e ela viu que sim. Então, o franzido, a quantidade de franzido já tava certo. Depois vocês vão ver que ela vai dar uma espalhada nesse franzido durante ali, ó, toda a base da camisola. Vocês viram que o franzido tava só para um lado, né? Agora ela espalhou ele para poder costurar depois. Essa costura aqui pode ser de duas formas. Vocês vão ver aqui, ó, que ela vai costurar agora a renda lá por baixo e o tule por cima. Se você quiser, você pode costurar invertido também. Se quiser começar pelo outro lado e colocar igual ela arrumou ali, ó, na mão, costurar com a renda pro lado de cima e o tule pro lado de baixo, também dá. Eu preferi fazer assim porque daí ela pode controlar melhor como que tá indo o franzido. E aqui também a gente vai passar só reta. A gente vai fazer a mesma coisa na parte de trás da camisola, que é essa daqui, e depois na parte da frente. Então eu vou deixar vocês assistindo essa parte aqui, tá bom?
Aí, terminou então na parte da frente também. Vocês viram ali todo o processo. Agora, ela vai fazer um zigue-zague no mesmo lugar quase ali, só que um pouco para cima da costura reta, para firmar mais o tule na renda, para ele não ficar assim solto, sabe? Ficar só uma costura reta. Então ele tem que fazer um zigue-zague daquele simples em toda a parte também, tanto na frente como na parte de trás. Mais uma vez, eu vou deixar vocês só vendo, porque eu não preciso explicar nada daqui, porque não é nada difícil para fazer, tá bom? É só observar mesmo. Feito tudo isso, agora sim a gente vai mudar até de máquina. A gente vai para overlock. Vocês viram como uma camisola dessa parece tão difícil, vamos supor assim, com tantos detalhes, mas ela não é tão difícil. Ela tem as mesmas costuras do sutiã e até algumas coisas a menos, né? Porque ela acaba tendo menos detalhe do que um sutiã. Nessa parte aqui, a gente vai overlocar as laterais da camisola. Também aquela coisa bem simples. Passa a costura overlock de um lado e depois ela vai overlocar o outro lado também. Aí, então, vocês viram, ela já overlocou os dois lados e a gente já tem praticamente a base da camisola montada. Tá? E até agora não teve nada assim de difícil para fazer, né? Dando continuidade, a gente vai para a próxima máquina e eu vou usar esse elástico aqui, que é o elástico viés mexicano, né? Que tem várias marcas. Eu vou pôr ele na parte de trás da camisola, igual a gente põe nas calcinhas.
Eu tô fazendo aqui na galoneira, mas vocês podem fazer na zigue-zague 3 pontinhos, igual a gente põe o elástico nos sutiãs, na lateral ou nas calcinhas quando você não tem galoneira. Então, se você tiver a reta e a overlock, você já consegue fazer ele. E se você for fazer de liganete, por exemplo, no corpo, que não é tão transparente, não é tão fininho, pode fazer até na máquina doméstica. Porque daí ali nas laterais você vai fazer zigue-zague e reta, né? Como não é tão fino o tecido, dá pra fazer, dá mais trabalho, mas você consegue fazer também. Vou fazer ainda uma camisola aqui só na máquina doméstica pra vocês verem, só que um outro modelo. Então aqui eu tô pondo o elástico, puxando, franzindo, praticamente igual a gente coloca nas calcinhas. Como eu falei, pode ser no zigue-zague 3 pontinhos. E eu vou pôr até aqui, ó, só até aonde eu vou pregar o bojo depois. Quer dizer, a gente pôs o elástico praticamente em toda a parte de trás da camisola e um pedacinho da frente. Só aquele pedacinho ali de cima. Cortar o elástico aqui. E aqui na galoneira a gente só vai usar essa vez aqui. Olha só como ficou a parte de trás. Olha que bonitinho que tá ficando. Nós vamos agora ir para outra máquina. Eu vou vir aqui um pouquinho na reta, mas se você quiser também não seria extremamente necessário. Mas eu vou pregar o bojo aqui, ó. Só que essa parte seria melhor um pouco mais fina. A gente tem a modelagem fina, mas conforme você costura, vira, às vezes fica um pouco larguinho aqui. E daí assim, na frente, no seio, vai ficar muito longe um do outro. Por isso eu vou tirar só um pouquinho, porque eu achei que ficou, depois de pronto, um pouco largo. Pode ver ali, olha só o pouquinho que eu tirei. Mas eu acho que vai fazer diferença para a peça ficar mais bonita. Tá, então, feito isso, eu vou pregar o bojo aqui. Essa é a parte de fora e ali a parte de dentro. Vou passar só a reta. Depois vocês vão entender por quê. Porque eu preciso que o bico da renda fique bem rente àquela outra costura, né? Aquele pedacinho da frente que eu cortei agora. Se você quiser, pode ir direto para o overlock. Não tem problema nenhum. Mas eu prefiro fazer aqui primeiro. Só para garantir que fique bem certinho. Olha ali, olha. Olha como ficou bem rente o bico com a parte de cima da minha costura. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou pegar e vou passar uma reta aqui também. Como eu falei, quem quiser pode ir direto para o overlock. E conforme o bico da camisola, é tranquilo para ir direto para lá. Vou aqui só passar aquela retinha. Eu já mostro para vocês também como ficou, para não ter nenhuma dúvida. Olha ali, ainda tá dando uma escorregadinha, não queria ficar bem no lugar. Feito então, aqui na reta o que eu precisava, que era isso aqui, ó. Deixar isso aqui bem rente. Por enquanto a camisola ainda tá meio estranha, mas daqui um pouquinho ela vai se ajeitar. Então, vamos aqui agora fazer aquela costura no overlock que eu falei. Isso aqui eu tenho que dar certinho, ó. Aqui no final vai ter que acabar junto. Então, um dos segredos é costurar o bojo para cima e a renda para baixo. A gente faz isso porque vocês sabem que a overlock, a costura de cima, não todas as máquinas, mas a grande maioria tende a puxar, a esticar. Então, se aquela parte de baixo esticar mais ainda, ela não vai terminar junto no final. Até vocês podem ver que eu tô controlando bem aqui, ó, pra não esticar nada lá embaixo, pra ficar bem certinho e no final terminar tudo junto. Acredito até que essa seja a parte um pouquinho mais difícil da camisola, vai ser pregar o bojo pra começar junto e terminar junto. Ali tá certo, olha aqui como terminou. Isso daqui é importante que vocês façam. Deu pra ver ali? A costura e do elástico, né? O elástico e o bico terminar junto. Se eu fizer pelo outro lado, com essa renda pra cima, vai dar problema. Então, do outro lado, eu vou começar na outra ponta.
Eu vou pegar ali a lateral, né, já a lateral da camisola, juntar o elástico com o bico da renda e vou agora vir costurando novamente com o bojo para a parte de cima e controlando bem lá embaixo. Tá? Só ir ajustando, cuidando direitinho. E isso vai variar sempre de bico para bico. Como essa minha camisola tá com um bico pequeno, eu tive mais assim, cuidado para que acabasse certo. Se fosse uma camisola de bicos grandes, ficaria mais fácil aqui. Mas tô chegando aqui para terminar no final bem igualzinho. É que vocês viram também que eu gosto de cuidar dos acabamentos, né? Então, se ficasse torto aqui pra mim, já não ia dar certo, a camisola não ia ficar boa. Feito, então, olha aqui, ó, como ficou bem certinho, o bico junto com o elástico. Então, era esse o trabalho que a gente tinha agora. Feito isso, a gente vai pôr o viés aqui, mas é um viés que eu não vou pôr o suporte depois. Esse viés vai servir só para acabamento, para esconder aqui a overlock, para ficar mais bonito essa parte aqui. Depois vocês vão ver por dentro como ficou. Então, ele é mais questão de acabamento no caso. E ele vai firmar também, né? Por baixo do seio assim vai ficar mais firme, não vai ficar tudo frouxo a camisola. Vou pôr o viés da mesma forma que eu ponho lá no sutiã, como a gente faz sempre. Então, tô passando aqui a costura reta na beiradinha do viés. Já mostrei em outros vídeos melhor como faz isso daqui. Mas eu tô até reparando que o branco, às vezes a luz bate ali em cima e reflete. Não sei se vocês conseguem ver bem onde a gente passa a costura. Por mais que seja uma cor clara, né? É pra facilitar, mas às vezes a luz bate em cima dele e reflete. Mas olha aqui, ó, vou mostrar pra vocês como ficou a primeira parte. Olha por dentro. Igualzinho a gente põe nos sutiãs. Qualquer dúvida, vai lá e olha um sutiã de outra cor, como a gente fez. Então, vou cortar e agora vou passar aquela costura de baixo. Essa costura reta aqui, que vai a segunda, né, do viés, eu já expliquei pra vocês que a gente segue sempre a beiradinha ali do pezinho da máquina com a costura onde emendou o bojo e a base. Só passar aqui a reta então. E se vocês querem ver esses detalhes melhor, eu mostrei com bastante cuidado naquele sutiã coral, sutiã referência 6 que a gente deu a modelagem esses dias. Naquele lá eu parei e expliquei cada detalhe. Aqui então a gente já pôs o viés de um lado, agora eu vou pôr o viés do outro lado, igualzinho tá feito aqui, entendeu? Ó, ele é acabamento e ele é para firmar mais a camisola. Pus o outro lado, né, bem rápido. Essas coisas que são iguais a gente já nem grava, né? Vocês sabem que eu não gravo porque não tem que ficar repetindo. Faz de um lado igual o outro. Vocês viram ali que eu cortei o excesso do viés? Eu cortei ele. O acabamento aqui é mais simples que do sutiã também. E eu tô fazendo aquele zigue-zague pequenininho de acabamento. Vou mostrar pra vocês. Por que aqui não precisa fazer reta, retrocesso? Porque não tem o ferrinho pra sair. Então, o maior objetivo é assim, é fazer um zigue-zague para que o viés não desmanche. Aí, feche ali o acabamento bonitinho. Eu vou fazer a mesma coisa na lateral. Eu corto o excesso do viés até um pouquinho para dentro do elástico, né? Olha aqui, ó. Para que a costura fique ali para dentro. Vou fazer ela também só o zigue-zague simples, pequenininho. E depois eu vou mostrar para vocês também. Aí, olha ali. Podem ver que a gente tem que ter os cuidados em toda parte,
para que fique um acabamento bonito. E depois é só colocar o laço aqui com algum detalhe para deixar a camisola ainda mais bonita. Olha aqui umas opções que eu tinha. Tinha esse strass prata. Vou colocar aqui de novo. Vou pôr umas outras opções para vocês verem também. Tem esse outro strass pequenininho. Eu vou costurar o lacinho aqui, porque daí vai ficar mais fácil para mostrar para vocês. O lacinho, quando ele é assim, eu costuro o meio para que aquela fita que amarra o lacinho não desmanche. Sempre que a gente faz essas peças mais bonitas, coloca um detalhe ali. Vocês viram que o primeiro strass que eu coloquei era maior, era mais caro. Mas esse outro, ó, já é menorzinho, já é mais barato. E com certeza dá uma diferença na peça. Olha um outro strass também, mais pequenininho. Mas olha só como esse ponto de luz também realçaria o laço. Agora não tem strass? Olha esse chaton aqui em formato de coração. Também deixaria o laço mais bonito. Mas o que eu vou colocar nele, que eu gostei, foi esse daqui. Eu gosto de strass mesmo, eu acho que se a peça já é bonita, ela vai ficar mais bonita ainda e valorizar. Isso quer dizer que você vai conseguir vender um pouco mais caro, só por causa de um detalhe. Vamos agora para a parte do acabamento da alça. O tamanho da alça é 85 centímetros, igual dos sutiãs. E mais esse pedacinho aqui, que eu cortei em torno de 8 centímetros, mas vai sobrar um pouco depois, tá? Porque depois, na hora que a gente fazer o acabamento, eu vou cortar a sobra. Eu dividi ele no meio também, esses 8 centímetros eu dividi. E vou colocar a argolinha, porque a regulagem vai ser na parte de trás, para que a alça de renda apareça bem bonita. Aqui eu já pus o regulador na alça também. Deixar a outra de lado, que a alça também eu vou mostrar só um lado para vocês. Olha aqui então, a parte de trás eu vou pegar e vou pôr aqui, ó, certo? E depois a outra eu vou colocar ali do outro lado. Mas daí a gente mede bem certinho para saber onde coloca. Aqui eu posso fazer de duas formas o acabamento. Eu vou fazer dessa vez assim, ó, uma costura reta. Vou tirar da máquina só para mostrar para vocês, tá? Eu não precisaria tirar não, porque na sequência eu vou fazer um zigue-zague ali, mas não precisa tirar da máquina, daí voltar lá e fazer o zigue-zague. Eu só tirei para vocês verem como tá ficando. Ali eu passei a reta. E agora, um pouquinho mais para baixo, eu vou passar o zigue-zague. Depois que eu passar ele, eu puxo perto da câmera também e vocês olham como ficou, aonde eu coloquei a costura. Aqui eu tô fazendo um zigue-zague. Poderia ser 2 zigue-zague também, aonde eu fiz a reta. Poderia ter sido diferente. Aí vocês veem como vocês querem fazer. Aqui ele não é tão reforçado. Olha ali, passei. Viram bem certinho onde ficou? E olha aqui eu cortando o excesso daquela tirinha. Tá? Então, como é uma camisola, ela não tem que dar aquela sustentação do sutiã, ainda mais porque ele é M, não precisa fazer nada reforçado aqui. Agora eu já vou pra alça, mas esses detalhes, tipo na alça aqui, ó, eu faço sempre 2 zigue-zagues para acabar, não deixo só em uma, para ficar mais forte. Isso eu faço em todas, independente do que é. Não é porque é M, porque é uma camisola que eu deixo só uma costura não, eu faço as duas. Agora, quando a gente for fazer uma camisola plus size, tem que dar um pouco mais de sustentação, daí a gente reforça essas partes aqui, mas lá pra frente vocês vão ver isso. Aqui, ó, olha onde eu fiz o zigue-zague, agora eu vou fazer outro. Também tirei da máquina, só pra mostrar pra vocês, não precisava tirar. É fazer um zigue-zague no finalzinho da alça e o outro um pouco pra cima. Vou tirar de novo, mostrar. E vocês vão ver aonde eu fiz os acabamentos. Acho que a cor branca também não ajudou muito para mostrar para vocês os acabamentos, né? Às vezes eu trago ali e não dá para ver bem onde foi feita a costura. Às vezes vocês vão ter que travar e parar, né? Pausar o vídeo para olhar onde foi feito, se surgir alguma dúvida.
Então agora eu tô pondo a alça normal, olha aqui a parte de trás bem bonitinho. E vou ir para a parte da frente. Lembram que eu falei para vocês colocar essa partezinha do sutiã ali, do bojo, bem reto com a costura de overlock? Por quê? Porque olha ali aonde eu vou começar o acabamento. A minha alça eu vou pôr em cima dele, bem em cima do bojo mesmo, para fazer a primeira costura, e é zigue-zague que eu vou fazer aqui. Já vou puxar para mostrar para vocês. E o resto da alça sempre vai ser costurada em cima da overlock, para que tampe ela por dentro e fique mais resistente à alça, tá? Porque ela não fique ali só a renda firmando, os dois juntos que vai firmar. Olha ali onde eu fiz o acabamento, bem junto com a pontinha do bojo. E olha por fora como ficou. Agora eu vou seguir do mesmo jeito. Eu vou pegar e vou fazer aqui costurinhas. Vai dar mais 3 costuras até o final, para que eu pregue toda a renda em cima da alça. Tá? Ajusta, deixa bem no meio ali a alça da overlock e costura. Vocês podem ver que a overlock foi usada aqui só mais nesse pedaço, né, antes. Então, se você resolver fazer na máquina doméstica, você vai conseguir também, porque a alça vai tampar toda essa costura. Fiz a segunda, tá? Não sei se vocês conseguiram ver ali onde foi. Se não conseguiram ver também, quer dizer que o acabamento ficou bem feito. Mas deu pra ver, né, onde a gente deu aquela costurinha. Vamos ver, acho que as próximas vezes eu vou fazer outra cor. Não vou no branco não, vou tentar uma cor diferente pra ver se fica bem bonito o acabamento pra vocês verem. Pra não ficar dúvida em nenhuma parte. Fiz mais uma costurinha aqui. Eu só tô tirando tudo lá e trazendo bem perto aqui pra vocês, tirando linha, pra vocês olharem como tá ficando. E agora o último. Lembra que eu falei que os bicos tinham que bater aqui, ó, um lado e outro lado? Lá no corte, aqui está aonde vai fazer a diferença. Se você cortar errado lá no começo, assistam o vídeo do corte. Cortou errado lá, o acabamento vai dar ruim aqui no finalzinho, no final da camisola. Assim não, os dois bicos acabaram bonito e a camisola acaba bonitinha. Tem gente que pula partes do vídeo, não assiste tudo, acaba não pegando detalhes importantes. Então aqui é só cortando o excesso. Sobra ali umas costurinhas. E pronto. Esse lado da alça já acabei. O outro lado eu não vou gravar pra vocês, mas é igualzinho. Já vou mostrar pra vocês como ficou. Então tá um lado pronto. Agora já tá o segundo lado pronto e eu pus aquele strass também. Ele é pregado à mão. E olha que diferença ele dá na peça. Então, pessoal, espero que tenham gostado dessa camisola. E eu aguardo vocês no nosso próximo vídeo aqui do canal. Até lá!